Olá, boa tarde, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos fazer uma live falando sobre crianças, sobre constelação, quando fazer ou quando não fazer uma constelação para uma criança, quais os benefícios, o que na verdade implica em fazer uma constelação para uma criança, tá? E quando e como fazer. Bom, em primeiro lugar, para nós falarmos sobre isso, olá Gustavo, bem-vindo. Para nós falarmos sobre criança, primeiro nós temos que entender um pouquinho sobre constelação. Eu sei que vocês já ouviram outras lives, olá Luciana, bem-vinda, mas o que significa exatamente fazer uma constelação para uma criança? Assim como nós fazemos uma constelação para adultos, nós também precisamos pensar qual é o efeito que uma constelação vai ter sobre uma criança. Quando nós temos que fazer? Então vamos lá. Por que nós fazemos a constelação? A constelação nós fazemos exatamente por quê? Porque ela vai trabalhar com aquilo que está inconsciente, com aquilo que não é consciente, que muitas vezes, mesmo procurando ajuda, seja do médico, do psicólogo, aquela situação não se resolve. Muitas vezes nós vemos isso, é uma criança com DDA, é uma criança que de repente começou a ter muito medo, é uma criança que se regrediu por causa do nascimento de um irmão, é uma criança que tudo estava bem, de repente essa criança ela começa a ter comportamentos agressivos. Por que isso ocorre? Então vamos lá, vamos retomar. Bom, a constelação ela é uma técnica terapêutica, ela não é uma terapia, mas o que ela faz? Ela reorganiza o nosso sistema, tá? Principalmente dentro do nosso inconsciente. Então eu sempre brinco, quando nós fazemos uma constelação é muito legal. Por quê? Porque o cliente ele não consegue interferir, ele não consegue, de certa forma, sabotar a constelação. Porque a constelação vai trazer aquilo que está no inconsciente dele. Até aí tudo bem. Então, nós normalmente vamos trabalhar com aquilo que ele não vê, ou que ele não enxerga, ou que ele não tem consciência. É muito comum quando nós fazemos uma constelação que o cliente nos diga, mas não é desse jeito que eu penso. E aí você começa a trabalhar e ele diz para você, uau, eu não tinha me dado conta disso. Então eu sempre falo, a primeira fase da constelação, que é a leitura da constelação, ela já nos dá muitos insights, ela nos faz perceber o porquê que nós estamos vivendo algumas situações, por que nós estamos repetindo algumas situações e por que nós estamos repetindo essas situações. E quando nós falamos sobre a criança, nós falamos muito sobre o papel do pai na nossa última live. Então aqui vamos entender um pouquinho o papel do pai e da mãe. Então quando uma criança ela nasce, ela vem depois. Sem o relacionamento dos pais, sem o casamento, essa criança não existiria. Mas a escolha de ter esse filho, a escolha de se casar, a escolha de ter filho, ainda pertence aos pais. Porque nessa relação não importa a idade do filho. Nós sempre dizemos que para os pais, na relação dos pais, os filhos são os pequenos e os pais são os grandes. O que significa isso? Tá, Regina, então você também é a pequena na relação dos seus pais? Eu sou. Só porque eu vim depois. E o que significa isso? Significa que o que ocorre entre os meus pais, as escolhas deles, as desistências deles, os sacrifícios deles, foram escolhas deles. Eu não sou responsável por isso. Então, como filho, eu não posso assumir uma responsabilidade ou um papel em relação a do meu pai ou da minha mãe. Não existe maior dor para uma criança do que ter que escolher entre o pai ou a mãe. Por quê? Porque, na verdade, ele é uma fusão do pai e da mãe. Como é que eu, como filho, eu posso tomar qualquer decisão pelos meus pais, se eles vão se separar, se eles vão se manter junto, se a forma como meu pai trata a minha mãe é a correta ou não? E quantas vezes nós não vemos isso ocorrer? Os pais colocando os filhos no meio da relação.
Os pais colocando o filho no meio da cama e com isso evitando uma intimidade. Os pais fazendo os filhos escolherem ou definirem quem é bom e quem é mal naquela relação. Os pais fazendo um jogo muito pesado de vítima e perseguidor e essa criança tendo que entrar no jogo como um salvador ou como um perseguidor ou uma vítima. Tá? O pai tomando a decisão que não quer mais esse relacionamento e a mãe usando os filhos para manter ele ou o contrário. Tá? Os pais entrando num processo de traição, seja o pai ou a mãe, e a criança se sentindo responsável por dar suporte por aquele um que foi traído ou que não percebeu que o relacionamento não estava bom. O filho ocupando o lugar emocionalmente do pai ou da mãe, tanto que nós falamos, quando o filho ocupa o lugar do pai na relação, tá? E o que acontece com ele? Ele acaba mantendo-se casado ou ocupando por amor o lugar desse pai. E ao ocupar o lugar desse pai, como é que fica a vida desse filho? Como é que um filho que está emocionalmente casado com a mãe pode estar disponível para uma relação? Como que a filha que está ali ocupando emocionalmente o lugar da mãe pode estar disponível para a sua própria vida? Então, tudo isso nós estamos dizendo que advém do quê? Da relação dos pais. Da responsabilidade dos pais que muitas vezes é compartilhada com os filhos. E aí nós precisamos ter claro. Então, esse é um dos pontos. Quando nós dizemos os pais são os grandes e os filhos são os pequenos. Quando o Hellinger bate nessa tecla, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, na relação dos nossos pais, nós sempre vamos ser os pequenos. Por quê? Porque nós viemos depois. E nós não podemos querer interagir como grandes nessa relação. Mesmo quando os nossos pais se tornam mais idosos, mesmo quando os nossos pais se tornam mais frágeis, mesmo quando os nossos pais precisam de cuidados. Nós sempre temos que ter o cuidado de cuidar dos nossos pais como filhos e não como pais deles. Porque quando nós fazemos isso, automaticamente nós estamos invertendo o sistema. E aí nós entramos na hierarquia. Primeiro vem o passado, depois o presente, depois o futuro. Se eu quero ocupar o lugar de mãe da minha mãe, eu estou indo para o passado e colocando ela no meu presente. E isso vai fluir, isso vai funcionar. Tá? Quando eu assumo o lugar da minha mãe, como mãe dos meus irmãos, como a cuidadora dos meus irmãos, quando chegar a hora de eu ter filhos, eu vou querer ter filhos, ou eu vou estar já tão saturada por ter sido mãe de tantas crianças que eu não consigo nem engravidar porque o meu inconsciente diz, eu estou exausta, eu não quero mais ser mãe. Então tudo isso faz uma diferença muito grande quando nós falamos da constelação dos filhos. Eu, particularmente, se eu tiver que escolher entre fazer a constelação de um filho ou de uma mãe ou um pai, eu prefiro fazer da mãe ou do pai. Por quê? Porque os pais, a mãe principalmente, nos dá a libertação para viver o nosso destino e o pai nos dá a possibilidade de ousar, a possibilidade de ir além, a possibilidade de sermos corajosos. Então, tudo isso que eu estou falando sobre os papéis que os filhos ocupam na relação dos pais. E quando nós falamos da alienação parental, é a dor que eu falei que é a pior dor que uma criança ou alguém pode sentir, que é a dor de ter que escolher. Eu tenho que decidir entre o meu pai e a minha mãe quem realmente é o grande, quem realmente é o pequeno e quem é o certo e errado. E com que sabedoria eu faço isso se eu não participei das escolhas? Como é que eu posso julgar? E aí nós entramos num outro ponto, que é o julgamento do filho sobre os pais. Então nós estamos dizendo sobre a inversão de papel. Nós estamos falando sobre a questão do pertencimento.
né? Que aqui entra a inversão dos papéis. E nós estamos falando também sobre hierarquia, mas nós também estamos falando sobre o que pode ocorrer a partir disso. Então, quando um filho ele começa a julgar o seu pai ou a sua mãe, ele já saiu do seu próprio lugar, porque ele está se colocando num papel de maior. Ele está se colocando num papel daquele que pode julgar, que pode condenar. E quem somos nós para condenar aqueles que vieram antes? Por quê? Porque eles fizeram exatamente o melhor que eles podiam para que nós pudéssemos hoje fazer o melhor que nós podemos. Tá? Esse é algum ponto. E quando a criança, ela adoece pelos pais? Uma criança que assume a hiperatividade do pai e que isso daí, em vez de trazer benefícios para ela, traz dor. E quando a criança, ela morre pelos pais. E quando a criança adoece, porque esse é o único jeito dos pais olharem para ela e não olharem para o casamento e com isso cuidarem dela e esquecerem o casamento. Tudo isso são questões que nós falamos quando nós falamos sobre os filhos. Então vamos lá. Diante disso, eu acho que já vieram uma série de questionamentos dentro de vocês sobre, eu acredito, sobre como é que eu, como filho, reajo aos meus pais. Esse é um ponto. Outro ponto é como os meus filhos estão reagindo diante de mim, diante da vida. Eles estão olhando para aquilo que realmente lhe é do seu destino, ou eles estão olhando para trás e preocupados comigo, com o meu casamento, com a minha relação. Eu como mãe, eu estou permitindo que esse filho ou essa filha olhe para esse pai ou para essa mãe com bons olhos. Porque eu olho com bons olhos que o meu filho ou a minha filha seja parecido com o meu marido ou com a minha esposa. Ou eu rejeito alguns comportamentos do meu marido ou da minha esposa no meu filho ou na minha filha. Isso faz com que essa criança se sinta inadequada. Ou eu excluo o meu parceiro ou parceira da relação com os meus filhos e obrigo eles a terem que se identificar com o pior lado do pai ou da mãe para poderem fazer com que esse pai e essa mãe se mostrem vivos na relação. Complexo, né? Profundo. Quando nós começamos a pensar nisso, nós começamos a avaliar a nossa infância. Como é que era a nossa relação quando nós pensamos no casamento dos nossos pais? Nós realmente vivíamos a nossa vida ou nós vivíamos a vida dos nossos pais? Então é muito importante quando nós falamos o porquê fazer uma constelação para um filho, nós estamos dizendo que o pai ou a mãe, eles estão dispostos a abrir mão, muitas vezes do papel de vítima, de perseguidor, para permitir que aquele ser que ele gerou ou que ela gerou possa viver só o seu próprio destino e não precise estar atrelado ao seu destino. Tá, Regina, então você está dizendo o quê? Que quando os pais olham para os filhos e dão essas permissões, a vida dos filhos fica muito mais simples e muito mais fácil. E esses filhos podem viver só o destino que lhes cabe. Eles podem se sentir mais adequados, eles podem se sentir mais amados, eles podem se sentir pertencendo. Tá? Eu sempre lembro e comento isso do quanto a minha mãe falava que eu era parecida com meu pai, porque o seu gênio é igual ao do meu pai, e não era de uma forma positiva. Tá? Não era. Não era, por quê? Porque eu tenho um gênio tão forte quanto o do meu pai. Isso daí, para quem me conhece, é muito claro. E quando eu comecei a trabalhar com a constelação, eu comecei a questionar no sentido... Tá, você quer que eu me pareça com quem? Com o vizinho? Se eu não for parecida com meu pai, eu vou ser parecida com quem? Ah, você tem o mesmo gênio da sua avó. Lógico, ela é mãe do meu pai, eu sou parecida com meu pai, automaticamente sou parecida com a minha avó. Mas eu também sou parecida com a minha mãe num monte de coisa.
Então, todos os filhos, na minha opinião, isso é uma percepção empírica, não é uma pesquisa. 60% nós parecemos com um dos pais e 40% com o outro. Só que aquele que nós parecemos, os 60%, é com quem nós somos mais parecidos. No meu caso, com o meu pai. Eu sempre falo, eu só tenho olhos verdes porque meu pai tem olhos verdes, porque meu avô tinha olhos verdes, porque a minha bisavó tinha olhos verdes. Mas meus olhos são grandes porque minha mãe tem olhos grandes. Olha como eu sou parecida com os dois. Só que ninguém percebe o tamanho dos olhos, só percebe a cor dos olhos. Mas 60-40. Isso equivale para tudo. Então, qual é o momento certo de eu fazer uma constelação para o meu filho ou para minha filha? Eu não vejo que exista um momento certo especificamente. Tá? O que nós fazemos e sempre conversamos é que nós evitamos fazer uma constelação de mulheres grávidas. Eu evito ao máximo, a não ser que seja uma situação realmente muito especial, porque a energia da constelação é uma energia mais pesada, é uma energia que movimenta, que mexe. E os 9 meses de gestação ainda, até o primeiro ano de gestação, ainda é uma fase, o primeiro ano de uma criança, onde a energia dela ainda é mais sutil. Mas, dependendo da situação, sim, nós vamos fazer antes. Com todos os cuidados, com todos, sabe, as, digamos assim, providências necessárias. Então, a partir de quando? Tá? Alguns anos atrás, e aí depende de cada criança, quando a minha sobrinha nasceu, ela tinha uma questão que algumas pessoas, ela tinha uma rejeição natural. Então, dependendo a pessoa que chegava perto dela, ela simplesmente começava a gritar e ela não queria aquela pessoa perto dela. E eu lembro que uma das minhas sugestões para o meu irmão foi: vamos procurar minha professora e fazer uma constelação. E nós percebemos primeiro que ela não estava ocupando o lugar dela, porque ela não era a primeira filha, ela era a segunda. A partir do momento que ela ocupou o lugar dela, aquilo já melhorou. A partir do momento que a segunda ocupou o seu próprio lugar, a primeira ocupou o seu próprio lugar, isso fez uma total diferença. E nós devolvemos as memórias que ela estava carregando por aquela família. E isso melhorou a relação dela com os primos, com os tios, com todas as pessoas. E hoje ela não tem nenhuma questão em relação a... Na época ela tinha uma questão muito séria, pessoas que eram mais morenas, elas tinham uma coisa assim, só que metade da minha família é morena, tá? Então isso daí mudou a relação dela com os primos, com os tios, com toda a família. Isso fez diferença, ela tinha menos de 1 ano, mas o sofrimento dela era muito grande. Agora, nós também, o que eu percebo que as pessoas buscam a constelação para as crianças quando as crianças têm um problema onde? Na escola. Só que nós precisamos entender o seguinte: o que é a escola? Como assim o que é a escola? Regina, escola é escola. Não, tá? Segundo a Marianne Franken, ela trabalha só com crianças, é uma alemã ela trabalha com constelações em escola. E uma das coisas que ela falava, quando eu fiz o curso dela, eu fiquei assim, uau, fazem muitos anos, ela dizia: o pai é a escola e a escola é o pai. O que significa isso? O pai é o nosso primeiro terceiro na vida, na nossa vida. Tá? A nossa primeira relação é com a mãe, nós, a mãe e o pai. Tá? Então, quando a mãe não permite a relação com o pai, isso afeta diretamente aonde? Na escola. Olha que interessante. E afeta se a escola se esse sistema não está organizado, se essa família ela não tem uma estruturação sistêmica, que flui. Não existe uma organização certa ou errada. Existe a organização que flui, a organização que funciona. E o que precisa para uma organização funcionar? Em primeiro lugar, que nós tenhamos passado, presente e futuro, que nós tenhamos raízes, que nós saibamos de onde nós viemos.
tá? Que eu tenha, a gente brinca que os pais são raízes na nossa vida, eles nos dão estrutura, eles nos dão suporte. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso. O segundo, que eu possa cair, ou seja, que eu possa ocupar o meu lugar, mas que eu não tenha receio de cair, porque atrás de mim tem os meus pais que me seguram. Ah, Regina, tá, mas e uma criança que não tem pai? Então, apesar de não ser uma criança, eu sou uma pessoa que nesse momento eu não tenho um pai presente. Na verdade, há mais de 15 anos que meu pai não é presente, porque ele faleceu, ele não está mais entre nós. Mas ele não está fisicamente. No meu coração ele está. E é exatamente no meu coração, tá? Que me dá essa estrutura de olhar e falar, eu sou forte, eu caminho porque se eu cair tem quem me segura. A Silvinha está dizendo, falei para o meu pai no Dia dos Pais que ele é o meu alicerce. Silvinha, parabéns, o meu pai também era meu alicerce. E ser o alicerce de alguém não significa que a gente não confronte, não brigue, não vá lá questionar, mas significa que nós confiamos o suficiente naquela pessoa, tão fortemente que nós até podemos confrontar, nós podemos até mesmo discordar. Ela diz, agradeci os valores que ele me ensinou. Sim, nós somos repetições dos nossos pais. Agora, quanto mais nós negamos, ou quanto mais nós tentamos não ser parecido com os nossos pais, mais nós copiamos os seus piores comportamentos. Lei paradoxal da mudança. Quanto mais eu nego algo, mais essa coisa se torna forte. Como quando nós somos crianças e nós passamos pela situação de termos medo de bicho-papão. Quanto mais nos dizem que o bicho-papão não existe, maior o bicho-papão se torna. Quando alguém nos diz, tá, o bicho-papão existe, vamos lá ver o tamanho do bicho-papão, e nós percebemos que o bicho-papão é uma cortina que se movimenta muito, ele deixa de existir. Tá? Então isso é muito importante. Então, normalmente, quando nós vamos olhar a escola, nós temos que ver o que a escola está representando na vida daquela criança. A escola, ela está vendo essa criança. Para essa criança ser vista na escola, ela tem que ser vista na família dela. Eu bato muito nessa tecla. Tá? Se você não tiver o seu lugar na sua família, se você não tiver o seu lugar de pertencimento, se você não tiver passado, presente e futuro, como é que você vai pertencer a qualquer outro lugar? No início, a escola. Depois, isso vai para onde? Isso vai para os relacionamentos afetivos. E isso vai também para a vida profissional. Então, quando eu falo para uma criança que tá tudo bem ela fazer o que ela quiser, que o destino dela é diferente do meu e que eu vou respeitar as escolhas dela, eu dou a possibilidade dela escolher ser o que ela realmente quer ser. Olha que lindo isso. Somente os pais podem nos dar permissão para nós sermos quem nós realmente somos. Quando eu falo para o meu filho ou para minha filha, e não é só falar, é no meu inconsciente eu também dar essa permissão para que ele tenha um destino diferente do meu. Eu estou abrindo as portas do universo para ele, eu estou abrindo todas as possibilidades. Eu estou dizendo que o meu modelo é meu e que pode não servir para ele. Isso não tem nada a ver com valores. Vamos deixar isso muito claro, tá? Valores fazem parte da nossa estrutura psíquica. A Silvinha está dizendo criar filhos para o mundo. Exatamente. E para criar filhos para o mundo, nós também temos que ser do mundo. Nós também temos que ter permissão para ir além. Eu gosto muito de uma historinha, uma metáfora, que vocês já devem ter ouvido 1000 vezes e que eu vou usar aqui e repetir novamente, que é da moça que se casou e que o marido trouxe um peixe para casa. Tá? A Silvinha está dizendo, deixar os filhos alçar seus voos. Sim, mas eu só consigo fazer isso, Silvinha, quando eu tenho permissão para alçar os meus voos. Porque senão eu vou segurá-los como eu fui segura, achando que aquilo é um meio de proteção, achando que aquilo é o melhor, que eu estou fazendo a melhor escolha para os meus filhos.
E normalmente nós vamos fazer, mas quanto mais resolvido for o nosso sistema, mais fácil é isso ocorrer. Então, a moça casou com um rapaz e o rapaz trouxe um peixe. Um peixe bonito, um peixe grande, e entregou para ela e falou assim: você pode fazer um peixe assado para nós comermos? E ela, lógico, meu amor, eu vou fazer a receita da vovó. E ela fez o peixe. E quando eles estavam comendo na mesa, a mesa bonita, ele olha para o peixe e cadê a cabeça do peixe? E ele olhou para ela e falou assim: cadê a cabeça do peixe? Por que você tirou a cabeça do peixe? Por que nosso peixe não tem cabeça? Eu nunca comi um peixe sem cabeça. E ela olhou para ele e disse: mas eu nunca comi um peixe com cabeça. Na minha família nós tiramos a cabeça. E ele olhou para ela e disse: tá, mas por que vocês tiram a cabeça? A minha mãe sempre assou o peixe com cabeça. Fica mais bonito na mesa, depois nós podemos usar a cabeça para isso, para aquilo. Ela falou: eu não sei cozinhar o peixe com cabeça. Eu não aprendi a cozinhar o peixe com cabeça. E eu não sei te explicar por quê. Essa é a receita da minha avó. Passou-se uma semana, eles foram até a casa da sogra e enquanto estavam almoçando, o rapaz virou para a sogra e disse: sogra, eu queria lhe fazer uma pergunta. Tá, a fulaninha foi fazer o peixe para mim. Eu trouxe um peixe bonito, grande, com cabeça, e ela assou o peixe sem cabeça. Ela jogou a cabeça no lixo. Por que vocês assam um peixe sem cabeça? E a sogra olhou para ele e falou assim: eu não sei. Essa é a receita que eu recebi da minha mãe. E eu nunca comi um peixe com cabeça. Sempre nós assamos o peixe sem cabeça. E o rapaz, inconformado, passou-se mais um mês, eles foram para a casa da avó. E quando chegaram na casa da avó, estavam lá almoçando, e o rapaz virou para a avó e disse: eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Tá? Eu pedi para fulaninha fazer um peixe para mim, um peixe assado, e ela fez um peixe assado sem cabeça. E quando eu perguntei para ela por que o peixe não tem cabeça, ela me disse que a receita era da senhora e que ela nunca aprendeu a fazer um peixe assado com cabeça. E quando eu perguntei para sua filha, ela me disse a mesma coisa. Nós nunca assamos um peixe com cabeça. E eu queria entender da senhora, porque a minha mãe sempre fez peixe assado com cabeça. Eu queria entender por que vocês fazem peixe sem cabeça. E a avó olhou para ele, começou a rir e falou: meu filho, quando eu casei, o meu fogão era muito pequeno e não cabia um peixe inteiro. Então, para o peixe caber, para que eu pudesse assar o peixe, eu comecei a jogar a cabeça fora. E depois o meu fogão ficou grande, mas eu já tinha me habituado a assar o peixe sem cabeça. Não existe um motivo especial. O motivo era que o meu fogão não comportava um peixe grande com cabeça, só sem cabeça. E a filha e a esposa e a mãe da esposa olharam para a avó e falaram: nós nunca imaginávamos que fosse isso. Nós achávamos que isso fosse uma receita de família. E ela falou: é uma receita de família. Só que nunca vocês me perguntaram por que eu fazia sem a cabeça. Então, é exatamente isso que ocorre na nossa vida quando nós não olhamos o nosso sistema e quando nós não trabalhamos o nosso sistema, seja para nós ou para os nossos filhos. Nós repetimos as crenças, nós repetimos os padrões, nós repetimos os modelos de relacionamento, os modelos de casamento. E que necessariamente isso não é bom para mim. Então, de repente, a minha avó teve um casamento que para ela funcionava um homem super agressivo. Para mim não funciona. Mas, como esse é o modelo da minha família, é isso que eu vou olhar. Regina, agora você está dizendo então que tudo é responsabilidade dos antepassados? Agora viramos psicanálise. Não, não é isso. Nós somos seres sociais e como seres sociais, nós aprendemos por repetição.
E o nosso cérebro, ele tem um mecanismo que aquilo que é conhecido, ele considera seguro, e aquilo que é novo ou diferente, ele considera perigoso. Então, automaticamente, se isso daí existem pesquisas, uma das pesquisas que mais me chocaram foi quando eu li uma pesquisa feita na Inglaterra, onde os pesquisadores, eles levantaram uma hipótese. Acho que até já contei essa pesquisa para vocês, mas acho que vale a pena repetir porque é disso que nós estamos falando, tá? Eles fizeram duas perguntas. Primeira pergunta, por que em algum momento, tá, os bombeiros olham para o fogo e gritam: perigo! Sair agora! Fora! Fora! E todo mundo sai correndo do lugar onde está e de repente, paf! O lugar onde eles estavam cai. Por que que isso ocorre? E segundo, por que que mulheres que vieram de casamentos de pais abusivos, de pais que eram agressivos com a mãe, que agrediam fisicamente a mãe, acabam se casando com homens também agressivos fisicamente e se separam, quando se separam, acabam se casando novamente com homens agressivos e violentos? Por que que elas não mudam, uma vez que elas já viram que não serviram, aquele modelo não serviu para a mãe? Por que que elas repetem? E por que quando aparece um homem legal e bacana, elas rejeitam esses homens? E eles chegaram a uma conclusão, que a nossa mente, ela guarda as informações como se fossem cartões, como se fossem fotos. Então, toda vez que eu vivencio algo, eu comparo a foto que eu recebi da minha família com a foto que está chegando. Quando essa foto se encaixa, eu considero seguro, então tá tudo bem. Quando essa foto não se encaixa, eu considero essa foto perigosa. E o meu cérebro começa a acionar dizendo que aquilo é perigoso. Tá? Então, o que acontece? Quando o bombeiro ele é treinado a ver os tipos de fogo, qual fogo que é mais perigoso, qual o momento de fugir, qual o momento de ficar. Quando ele olha para lá, está a chama. E ele vê uma chama, sei lá, de uma cor diferente daquilo que é normal, o cérebro dele automaticamente começa a gritar. Ele liga um alerta, uma sirene, e ele sai correndo, porque ele sabe que tem algo de muito errado ali, que aquele lugar se tornou perigoso. Muitas vezes nós dizemos assim, é minha intuição. Não, é sua memória te dizendo que aquilo é diferente, é novo e é perigoso. Por isso que nós, seres humanos, todas as vezes que falamos de algo novo, um lugar que você nunca foi, um carro que você nunca dirigiu, uma situação que você nunca vivenciou, um cargo que você nunca ocupou, tá? Você olha para isso como perigoso e você começa a ter medo. Olha que interessante. Interessante isso, né? Então, imagina como é que nós passamos isso para os nossos filhos. Eu dou modelos para os meus filhos daquilo que é seguro. Agora, se eu não dou permissão para ele, de que ele pode ganhar mais, ele pode ser melhor do que eu, ele pode ir além, ele pode ter um relacionamento muito melhor, o que que isso gera na vida dele? Ele tem que me honrar, ele tem que ficar limitado àquele meu limite. Por quê? Porque eu não estou dando permissão. Eu não estou permitindo que ele vá além porque eu quero protegê-lo ou protegê-la. E aquele modelo é o modelo que eu tinha para dar. Então é interessante, porque quando nós falamos em fazer uma constelação para os filhos, nós estamos dizendo, tá? Que nós primeiro precisamos estar livres para nós darmos permissão. Por isso que tem muitos filhos, por exemplo, quando nós vemos, e aí entra a questão do pertencimento, tá? Eu já te respondo, Silvinha, só um minuto. Quando nós, por exemplo, quantas vezes nós não vemos jogadores de futebol que de repente eles ganham muito dinheiro e eles perdem tudo? Por que eles não têm permissão para ter, para manter, para viver aquela vida indo além dos pais? Porque eles não podem, eles não têm a permissão para ser melhor que os pais.
Isso não é porque os nossos pais fazem isso por sacanagem. Eles fazem isso porque é o peixe sem cabeça. Tá? É só você lembrar do peixe, é o peixe sem cabeça. Como é que eu vou te ensinar a fazer um peixe com cabeça se eu nunca comi um peixe com cabeça? Eu nunca vi. Na minha casa não se fazia isso. A Silvinha disse o seguinte: sentir incômodo quanto a relacionamento, submissão, significa o quê? Então, nós precisamos modelos que nós trazemos. Tá? Infelizmente, Silvinha, nós temos uma questão de que a mulher, e nós falamos isso o ano passado, foi uma live que eu fiz, infelizmente, tá? A mulher, juridicamente, ela existe há menos de 40 anos. Até 40 anos atrás, é como se a mulher não tinha direitos jurídicos. Tá? A própria Lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção para a mulher, existe há menos de 15 anos. Então, assim, nós temos um padrão que nós trazemos de submissão por ser mulher. Vamos dar um exemplo simples do que significa isso, tá? Quantos homens nessa sala que estão nos assistindo têm medo ou pavor de ser abusados fisicamente ou sexualmente? Talvez nenhum de vocês que estejam me assistindo vai dizer: você é louca, por que eu vou ter medo de ser abusado sexualmente? Mas eu garanto que 100% das mulheres que estão me ouvindo têm medo ou pavor de pensar que podem ser abusadas sexualmente. Embora, tá, o número de mulheres abusadas por minuto no mundo, no Brasil e no mundo, é surreal, é fora do comum, é um número altíssimo. Por que isso ocorre com a mulher? Ah, porque nós somos mais fracas? Ah, porque nós somos menores? Por quê? Não, porque isso é um padrão. Mesmo nas guerras, os homens eram mortos e as mulheres eram muitas vezes abusadas até em série. Tá? Por quê? Porque era uma forma de dominar, domínio, era uma forma de gerar filhos e obrigar aquelas mulheres a deixar de ser da nação que eram para ter que seguir a nova nação. Então, quando nós falamos em filhos, nós estamos dizendo que primeiro nós temos que nos permitir ser livre. E como nós fazemos isso? Respeitando as hierarquias, respeitando o pertencimento e acolhendo que nós somos uma reprodução do nosso sistema. Então, a partir só fazendo uma retrospectiva, por que eu deveria fazer uma constelação para os meus filhos? Primeiro, porque ao fazer isso, tanto o seu sistema quanto o sistema dos seus filhos, eles vão fluir de uma forma muito mais simples. Eu adoro fazer constelação para famílias, né? Eu adoro constelação familiar, porque nós devolvemos e honramos o sacrifício dos nossos antepassados. Mas, pois somente graças ao sacrifício deles, nós somos quem nós somos hoje. Tá? Eu só sou forte hoje pelo sacrifício, pelas lutas, pelas brigas dos meus antepassados. Mas isso não significa que eu precise me sacrificar ou que os meus filhos ou sobrinhos precisem se sacrificar, porque não existe mais motivo para isso. E mesmo que seja profissionalmente. O que nós falamos eu fiz uma live especial sobre burnout. O que é o burnout? É quando nós chegamos ao limite do limite do limite do nosso sistema. Nós chegamos a tal ponto que nós não temos energia para mais nada. Eu não preciso hoje que os meus filhos passem por isso. Eles não precisam pegar um machado, uma faca e sair para caçar. Eles vão no mercado e compram o que eles precisam. A vida é muito mais simples. Eu não preciso que eles tenham câncer ou vivam ganhando pouco para mostrar que eles pertencem ao meu sistema. Eles vão pertencer de qualquer jeito. Eu não preciso que eles façam escolhas que eu não pude fazer. Ah, eu não fiz medicina, um dos meus filhos vai ter que fazer medicina. Tá, e se nenhum deles tiver vocação para medicina? Eu vou fazer uma pessoa ser infeliz só porque eu não realizei o meu sonho, porque eu me frustrei?
Então, é nisso que nós estamos falando. Então, por que nós fazemos uma constelação para os nossos filhos? Para nos libertar e libertá-los, para que eles sigam e olhem só para o destino deles, para que eles não precisem escolher entre o pai e a mãe, para que eles possam ser inteiros, porque quando eu escolho o pai ou a mãe, eu me torno manca. Eu sou uma pessoa que eu preciso do pai e da mãe. Sem o pai ou sem a mãe, eu não existiria. Vocês já viram uma mulher gerar uma criança sozinha? Vocês já viram um homem gerar uma criança sozinho? Nós somos a junção do masculino e do feminino. Sem esses dois seres, ou seja, yin e yang, alfa e beta, nós não existimos. Então, como é que eu posso escolher um dos dois? Você quer que eu me corte ao meio e ande por aí pela metade? Eu não posso fazer isso. E quando eu não deixo os meus filhos irem além porque eu não tenho essa permissão para dar para eles porque eu não recebi, o que isso gera? Eu tenho filhos acorrentados ao meu sistema e a mim. Pesado, né? É bem pesado. Tá, mas é algo que nós não olhamos com o olhar que deveríamos. Nós estamos aqui, eu acredito que nós temos um propósito espiritual em estar vivendo nesse momento do planeta, nesse processo. Tá, eu acho que eu sou muito feliz por viver nessa época. Eu olho para o passado quando eu leio a história e eu acho que, sabe, poder estar vivendo o que nós vivemos com tantas técnicas, com tantas possibilidades. Olha bem, eu estou no meu consultório, você está talvez no seu escritório, na sua casa, no seu consultório, e nós podemos nos comunicar, tá? Nós temos algo que as gerações anteriores não tiveram, nós só temos por conta do sacrifício deles. E nós precisamos honrar esse sacrifício, vivendo o nosso destino, porque eles muitas vezes não puderam viver os deles. E eles não viveram para que nós pudéssemos viver os nossos. Então nós estamos dizendo em honrar, em aceitar, em acolher, em dar lugar no nosso coração para aqueles que vieram antes, em reconhecer que sem a minha bisavó eu nunca estaria aqui, nunca teria olhos verdes, tá? Meu pai não existiria, meu avô não existiria. Então é esse reconhecimento, mas reconhecer que o destino deles é totalmente diferente do meu. Por que é diferente? Porque eu vivo em outra época, porque eu vivo outra história, porque eu tenho outro propósito que eles não tinham. E é isso que nós fazemos para os filhos quando nós os libertamos. Nós damos um lugar para ele no nosso coração, assumimos a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas e não exigimos que eles tenham que ocupar lugares que não lhes cabem. Ah, mas ter filho é caro, sempre foi. Você decide ter filho. A responsabilidade é sua. Tá? Assim como é muito pesado também quem não pôde ter filho, ou quem escolheu não ter filho e depois quis ter filho e não pôde ter. Não existe essa coisa de que é leve. Criar uma vida, ser responsável por uma vida, educar uma vida. Cara, é uma hiper mega responsabilidade, é uma decisão extremamente forte, é uma decisão que nós temos que tomar pelo nosso coração, não pela sociedade, pela família, porque meu filho é único e ele não vai ter alguém. Eu tenho que ter um filho pelo amor que eu tenho para dar e não para ele segurar meu casamento, não para ele dar o sentido para minha vida, não para ele ser o alicerce da minha vida. Então, a constelação dos filhos quebra essas crenças, essas fantasias e essas mentiras. Porque o filho, como disse a Silvinho, nós os criamos para o mundo. Só que será que nós fomos criados para o mundo? Será que nós ainda não precisamos nos libertar para sermos do mundo e para vivermos o mundo? E para aproveitarmos o mundo, sem esquecer o passado? Sem esquecer de onde viemos, sem esquecer aquilo que nos dá sentido e força para caminhar. Tá? Então, eu acho, a Silvinha disse, é muito pesado, somos guerreira, e a Julis disse, tem, exatamente.
Hoje eu entendo. Tem idade mínima para fazer a constelação? Não, depende do caso e da situação. Eu já tive constelação que nós fizemos com uma criança que só adoecia e ninguém conseguia entender o porquê, e que a mãe marcou uma constelação, a criança tinha 6 meses. E a partir dali os médicos conseguiram realmente ajudar essa criança. E na verdade, quando nós fizemos, o que havia um gêmeo não reconhecido. E a criança estava adoecendo por ele. Então assim, se eu for começar a falar dos casos de crianças, são 17 anos, tá? Trabalhando com constelação, mais de 3.500 constelações. Então, existem N casos. Mas o que eu digo seja para você, seja para os seus filhos. Tá? Hoje nós temos a possibilidade de realmente seguirmos isso, de sermos para o mundo. O filho não é responsável pela sua carência. O filho não é responsável pela sua frustração. O filho não é responsável pelas suas dificuldades financeiras. O filho não é responsável pela sua escolha de ter escolhido ter um filho. E quanto mais leve isso é para você e para o seu filho, mais fácil a vida de vocês flui, porque vocês não precisam viver no sacrifício e nós não precisamos viver em jogos psicológicos de vítima, perseguidor e salvador. Eu sei, era para ser uma live leve, mas não dá para falar de constelação sendo tão leve. Eu espero, com essa constelação, ter trazido um pouco mais de luz sobre esse assunto. Eu espero sinceramente que com isso, você que tem filho, possa olhar para o seu filho ou para os seus filhos e se dar conta de que eles são reflexo de quem você é. E que quanto mais você se trabalhe, mais você se permite trabalhá-los, mais leve, mais tranquilo, mais fluido é o teu sistema, a sua vida e a vida deles. E principalmente as relações. Porque ele não vai precisar, ou ela, ocupar lugar que não cabe. Ele não vai precisar ocupar lugar do excluído, ou ocupar lugar do esquecido. Nada disso precisa ocorrer. Bom, eu quero agradecer profundamente a presença de cada um de vocês. Dizer que assim, eu me sinto muito realizada em poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. Acolham o que eu disse com carinho. Eu sei que às vezes nós entramos numa reatividade porque mexer na ferida dói e nem sempre nós queremos mexer, porque apesar de querermos nos curar, às vezes esse mexer na ferida é muito dolorido. Quando alguém me procura para fazer terapia, eu falo, na terapia nós precisamos ver aquele machucado que está inflamado, espremer, tirar aquele pus, colocar um remédio, até que se cure, mas é o único jeito de nós caminharmos, estarmos curados e inteiros. E quanto mais inteiro, mais inteligência emocional, mais capacidade de amar, mais capacidade de realizar. E é isso que eu desejo para vocês. Autonomia, poder e independência. Esse é o meu foco e o meu propósito. Então, um super beijo. Quem quiser mais informações sobre constelações de filhos, deixa uma mensagem para nós ou mande no WhatsApp que nós respondemos, tá bom? Um super beijo e até a semana que vem, quando nós vamos falar sobre um outro assunto. Esse mês nós vamos falar novamente só sobre constelação. Quem tiver dúvida, mande antes, tá? Quem tiver alguma curiosidade, pergunta, eu sempre estou respondendo. O Bruno e a Eliane estão dizendo, eu mais que ninguém sei o quanto a constelação ajuda. Obrigado, Regininha. Beijos. Bom, eles são meus primos e eu amo eles de paixão, mas eu agradeço pelo feedback, pelo retorno. Até a semana que vem.